Não se pode confiar até na própria mãe. Essa é a mensagem do filme de Lars von Trier, um filme totalmente niilista. O Anticristo surge em um momento de crise pessoal de Lars von Trier, que enfrentava depressão severa. O filme reflete essa angústia, funcionando como uma catarse artística. O filme acompanha um casal sem nome, interpretado por William Dafoe, ele e Charlotte Gainsbourg, ela, que lida com a morte acidental de seu filho pequeno, Nick, que cai de uma janela enquanto eles estavam transando. O filho despencava da janela e ela estava gozando e não conseguiu salvar. A tragédia desencadeia uma espiral de luto, culpa e desespero, levando o casal a se isolar em uma cabana na floresta chamada Éden, onde a psique de ambos é exposta de maneira brutal. O filme é estruturado em 5 partes. O prólogo, filmado em preto e branco, com uma estética de ópera, mostra a morte de Nick quando o casal estava transando. Capítulo 1. O luto. Explora a dor inicial da perda, com ela sofrendo intensamente, e ele, um terapeuta tentando racionalizar o trauma. Capítulo 2. Dor. O caos reina. O casal se retira para a cabana, onde a natureza começa a se manifestar como uma força opressiva. Capítulo 3. Desespero. Genocide. A violência e a sexualidade se intensificam, revelando as camadas mais sombrias da psique de ela. Capítulo 4. As 3 mendigas. O clímax, com atos extremos de mutilação e morte, culmina na destruição total. Epílogo. Uma resolução ambígua, com ele emergindo da floresta enquanto figuras femininas aparecem. A floresta de Éden tem uma atmosfera opressiva e quase um personagem, representando tanto a natureza primordial quanto o vazio existencial. O niilismo, em sua essência, é a rejeição de valores, significados e estruturas tradicionais, frequentemente acompanhada pela percepção de que a existência é desprovida de propósito intrínseco. Em Anticristo, Lars von Trier explora o niilismo em várias dimensões: metafísica, a ausência de um sentido último; moral, a destruição de normas éticas; e existencial, a desconfiança nas relações humanas, incluindo as mais íntimas, como a maternidade. A mãe como um símbolo de desconfiança. A frase "não se pode confiar na própria mãe" ressoa profundamente em Anticristo. A personagem de Charlotte Gainsbourg, a mãe, é muito complexada. Inicialmente, ela é apresentada como uma figura devastada pela culpa pela morte do filho, mas à medida que a narrativa avança, revela-se que sua relação com Nick era ambígua. Em momentos perturbadores, ela pode ter negligenciado o filho ou até mesmo permitido sua morte. Em uma parte, ele descobre que a mãe estava colocando botinhas ao contrário só para ferir dor ao menino. Não sei se por omissão ou por uma pulsão inconsciente, essa ambiguidade culmina na revelação de que ela estava pesquisando sobre genocide, um extermínio de mulheres, e internalizou uma visão misógina que a natureza feminina é inerentemente maligna. No contexto niilista, a mãe, que tradicionalmente simboliza cuidado, proteção e origem da vida, torna-se uma figura de desconfiança. Lars von Trier subverte a ideia de que a maternidade é sagrada, sugerindo que até mesmo os laços mais fundamentais podem ser corrompidos pela irracionalidade, pela culpa ou por forças destrutivas inerentes à natureza humana. Essa desconstrução ecoa o niilismo de Nietzsche, que questionava as estruturas morais e sociais como meras construções humanas, desprovida de verdade absoluta. A mãe Anticristo não é apenas falível, mas potencialmente destrutiva, narcisista, refletindo uma ideia de que nenhuma instituição ou relação é imune ao colapso niilista. A mãe, para lidar com a culpa, começa a querer transar de maneira obsessiva. Em todo momento, ela busca o contato físico, em uma relação fria, bruta, sem preliminares. A floresta do Éden também é um símbolo central no filme, representando tanto a natureza em seu estado bruto, quanto o vazio moral e existencial. Lars von Trier utiliza a natureza para questionar a ideia romântica de que ela é benevolente e harmoniosa. Ao invés disso, a natureza em Anticristo é cruel e indiferente,
como exemplificado na frase dita por ela: a natureza é a igreja do Satã. Animais moribundos, como a corça com o filhote morto presa no corpo, o corvo que se recusa a morrer e a raposa que se automutila, reforçam a visão de que um mundo onde o sofrimento é universal e sem propósito. Essa representação da natureza alia-se com o niilismo metafísico, que nega qualquer ordem ou significado cósmico. A floresta não oferece redenção ou resposta. Ela é um espelho da desolação interna do casal. A mãe pode ser entendida também como a mãe natureza, que ao invés de nutrir, devora seus filhos. Essa visão ecoa o niilismo de Schopenhauer, que vê a existência como dominada por uma vontade cega e destrutiva, sem propósito redentor. A destruição da moralidade e da razão. O personalidade de William Defoe, um terapeuta racional, tenta impor ordem ao caos emocional de sua esposa. Utiliza técnicas de terapia cognitivo-comportamental. No entanto, suas tentativas são inúteis diante da força avassaladora das emoções de ela e da própria irracionalidade da existência. O filme sugere que a razão, uma das últimas defesas contra o niilismo, é incapaz de lidar com o abismo da psique humana. A violência extrema do terceiro ou quarto capítulo, incluindo a automutilação e assassinato, representa a completa dissolução de qualquer moralidade ou ética. O niilismo moral é evidente na maneira como o filme desafia as noções de certo e errado. Os atos de violência não são apenas chocantes, mas também desprovidos de justificativa ou redenção. Eles refletem a ideia de que, em um universo sem Deus ou valores absolutos, tudo é permitido, como sugerido por Dostoiévski. A desconfiança da mãe, na natureza e na razão culmina um vazio onde nada é confiável, nem mesmo os instintos básicos. A sexualidade anticristo é tanto uma força vital quanto destrutiva. O prólogo estabelece a conexão entre o ato sexual do casal e a morte de Nick, sugerindo que o desejo é intrinsecamente ligado à culpa e à destruição. Ao longo do filme, a sexualidade de ela se torna cada vez mais violenta e autodestrutiva, culminando em atos de mutilação genital. Essa representação da sexualidade como algo que corrompe e destrói alinha-se com a visão niilista, de que até os impulsos mais fundamentais da vida são desprovidos de significado. A culpa materna de ela é amplificada por sua internalização de uma visão misógina, que associa a feminilidade ao pecado e à destruição. Essa autopercepção, onde o indivíduo, confrontado com a ausência de sentido, volta-se contra si mesmo. Então a frase "não se pode confiar na própria mãe" ganha um novo significado aqui. A mãe não apenas falha em proteger, mas também se torna um agente da autodestruição, incapaz de confiar em si mesmo. Simbolismo e estética. Lars von Trier utiliza um rico simbolismo para reforçar esses temas. As três mendigas, a corça, corvo e raposa, são alusões a três constelações que ele menciona em sua pesquisa, representando luto, dor e desespero. Esses animais, com suas imagens grotescas, simbolizam a indiferença cruel da natureza. A árvore sob a qual ela se mutila evoca a árvore do conhecimento do Éden bíblico, e aqui ela representa não sabedoria, mas destruição. A fotografia alterna entre hiperrealismo, criando uma sensação de desconforto constante. O uso da câmera na mão, nos momentos de maior tensão, reforça a sensação de caos, enquanto as cenas de câmera lenta do prólogo e epílogo sugere uma visão trágica. A trilha sonora, com sua repetição, sublinha a melancolia e a impotência dos personagens diante do sofrimento. O filme desconstrói a ideia de que existem refúgios seguros na existência humana. A mãe, a natureza, a razão e a moralidade são todas reveladas como frágeis e potencialmente destrutivas. Lars von Trier não oferece resposta à redenção. Ao invés disso, ele força o espectador a confrontar o vazio existencial. No contexto niilista, a desconfiança da mãe pode ser interpretada como uma metáfora para a rejeição de todas as estruturas que prometem segurança ou significado. Assim como Nietzsche proclamou a morte de Deus, Anticristo proclama a morte de qualquer esperança em instituições ou relações tradicionais. O filme sugere que em um mundo sem sentido, a única resposta possível é o confronto com o abismo, seja através da violência, ou da autodestruição, ou da aceitação. Anticristo é uma obra visceral, utilizando a história de um casal em crise para explorar a ausência de sentido, a desconfiança nas relações, principalmente de mãe e filho. Lars von Trier cria um retrato angustiante de um mundo onde nada é confiável e o vazio da floresta é a única certeza.
Para o espectador, o filme não oferece conforto, mas sim uma forma de confrontar as questões mais sombrias da existência humana, com toda a brutalidade e uma visão trágica de mundo. Se você não gosta desse tipo de filme mais introspectivo e niilista, aconselho que não veja. Esse foi o vídeo de hoje, espero que gostem. Valeu pessoal, até a próxima. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.